de conversão, tempo de viver o amor, tempo de recomeçar. É tempo de conversão, tempo de viver o amor, tempo de recomeçar. Eu já convido você a estender a sua mão ao nosso irmão Anderson, que vai pregar nesse momento. Que o Espírito Santo possa inspirar as palavras do Anderson, que as palavras que o Anderson vai trazer, inspirado pelo Espírito Santo, possa realmente causar um impacto na nossa vida, a mudança de direção, a direção da vontade de Deus. Vinde, Espírito Santo. Ave Maria. Pode tomar assento, por gentileza, por favor. Gostaria de pedir novamente aos amigos que estão pela internet que use um pouquinho do seu tempo e dar uma compartilhada colocando o link do nosso site, para que as pessoas possam ser mais uma vez edificados pela palavra de Deus. Boa tarde! Quem está feliz levanta as duas mãos para o alto e dá um glória bem alto, deixa eu ver. Eita, quem está feliz levanta as duas mãos e os dois pés e manda um aleluia. Quem ama Jesus manda um beijo bem gostoso para ele lá no sacrário. Quem ama Nossa Senhora manda um beijão para a mãe aqui agora na imagem dela. E quem está feliz aplauda esse encontro maravilhoso que nós estamos vivendo aqui agora. Amém. Queridos, Santo Afonso Maria de Ligório foi o fundador dos sedentoristas. E o Santo Afonso era um homem extremamente apaixonado pela salvação das almas. Tanto que nas missões dos sedentoristas, nossa, eu fico imaginando como deve ser isso daí, né? Os caras iam na cidade assim, Valmir, com umas faixonas escritas assim, salva a tua alma, tudo vestido de preto assim, sabe? Aí os caras iam fazer pregação, colocavam um caixão aqui, ficavam pregando sobre a morte, e chegavam na cidade e convertiam cidades inteiras, né? Os sedentoristas era a paulada, Fledson. E o Santo Afonso, né, tinha um desejo imenso de levar almas para nosso Senhor Jesus Cristo. E por meio disso ele desenvolveu um apostolado muito bonito de escrever. Escreveu 111 obras magnânimas na história da igreja. E teve um livrinho que ele escreveu que foi muito pequenininho, chamado A Oração, em que ele dizia: este é o livro que eu queria, que eu desejasse, que fosse o mais divulgado. Por quê? Porque todo o meu objetivo, como escritor dizia ele, é levar as pessoas para o céu.
E a frase mestra dele é essa: quem reza se salva, quem não reza, repete assim comigo: quem reza se salva, quem não reza se condena. 1, 2, 3. Vocês têm noção da seriedade desta oração, desta frase de Santo Afonso Maria de Ligório? Quem vai decidir aonde você vai passar a eternidade é a sua diligência na sua vida cotidiana de comunhão com Deus através da prática da oração. Não era só Santo Afonso que falava dessas coisas. Santa Teresa d'Ávila diz que quem não reza joga-se no inferno sem a ajuda dos demônios. E rezar não é uma coisa fácil. Quando eu iniciei a minha caminhada, que eu vivi um tempo muito bonito de consolação espiritual com o nosso Senhor, eu lembro que teve dias que eu rezei 16 horas sem parar, mas num amor a nosso Senhor Jesus Cristo, que eu pensava que eu ia estourar por dentro de mim de tanta alegria. Eu acordava de madrugada dentro do meu quarto e ficava na parede falando: Jesus te amo, Jesus te amo, Jesus te amo, extremamente embriagado sobre isso. Só que nós sabemos, ou deveríamos saber, o que São João da Cruz diz, que no início da nossa vida espiritual o Senhor coloca como que fosse na nossa boca um mel espiritual, que são as consolações divinas, mas o Senhor vai tirar isso quando chegar um determinado momento da nossa caminhada, porque Adolfo Tanqueray vai falar perguntando sobre a nossa vida espiritual: você tem buscado as consolações de Deus, ou Deus das consolações, para retirar de nós toda a possibilidade de egoísmo, de buscar a Deus não por aquilo que nós sentimos, mas por aquilo que Ele é? Só que mesmo depois que for se encerrando na nossa vida espiritual essas consolações, a vida cristã continua. E quantas não são as pessoas que abandonam o caminho porque não sentem mais coisas gostosas? É aquilo que aconteceu com Santa Teresa d'Ávila, que um dia ela foi adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. Ela chegou diante de Jesus e disse: Senhor, eu não estou com um pingo de vontade de te adorar, mas para ficar na tua presença eu vou contar tijolos da capela. Aí a Santa Teresa começou a contar tijolinhos na capela. E aí depois que ela encerrou, deu o horário de adoração, encerrou, nossa, ela ficou até aliviada, nossa, que bom. E aí certo dia Santa Teresa rezando resolveu perguntar uma coisa para Jesus. Ela disse assim: Jesus, eu estou curiosa para saber uma coisa, qual foi o dia que o Senhor mais me amou? E Jesus disse: Teresa, o dia que eu mais te amei é aquele dia que você não estava com nenhum interesse de rezar, mas para ficar na minha presença, você contou tijolos na capela. Aquele foi o dia que eu mais te amei. Olha que interessante essa resposta de Jesus. O Cristo vai mostrar para nós o significado da palavra de João, capítulo 15, versículo 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. E dar vida é sacrifício, e a oração na nossa vida é um sacrifício, principalmente nos tempos nebulosos e de dificuldade. Por isso que São José Maria Escrivá dizia: começar é para muitos, perseverar é para santos. E o que me assusta é que se a oração ela é necessária para a salvação, em todas as aparições de Nossa Senhora, em nenhuma que eu já estudei ela mostrou o céu, na grande maioria ela mostra o inferno, e sempre tem uma grande quantidade de almas que vão ao inferno. Em Fátima ela disse: muitas almas vão ao inferno. Ela falou de quantidade. Santa Teresa d'Ávila, onde está rezando, viu flocos de neve caindo e perguntou para Deus o que era, e o Nosso Senhor disse a ela que são almas que estão indo ao inferno. E se tem tantas almas que estão indo para o inferno, qual que é o resultado disso? É que nós cristãos não rezamos ou não sabemos rezar. Do que adianta participarmos de tantos encontros em nossa vida, sendo que diariamente nós não colocamos em prática aquilo que devemos? Não é ensinamento de Jesus a súplica sempre, mas muito concreta de oração? E Santa Teresa d'Ávila ainda diz que quando o demônio percebe que uma alma está se adiantando espiritualmente no encontro de Nosso Senhor, ele convoca o inferno inteiro para tirar esta alma do castelo interior, porque ela vai explicar que tem 7 moradas.
até o 7º grau de oração, que é o máximo da união com Deus, tem um percurso para se percorrer. E aí vem uma batalha muito grande espiritual com Satanás. O demônio vai fazer de tudo para tentar todas as áreas da sua vida, para você não ter comunhão com Deus através da oração. Por isso que vai dizer São Bernardo de Claraval: são fortes as potências do inferno, entretanto a oração é mais forte que todos os demônios. Você se levanta para rezar, ele se levanta para te atacar, e você tem que perseverar ainda mais, porque Santo Afonso comenta a agonia de Jesus. Quando o Senhor entrou em agonia, o que vai dizer no texto de Lucas? Diz que quando Jesus agonizava, ele orava com mais insistência ainda. Quando está na dor, na provação, na dificuldade, tem que orar com mais insistência ainda, para passar pelo quê? Pelo crivo da tribulação, e ganhar o troféu de ter perseverado nesse caminho, não por aquilo que Deus pode te dar, mas por aquilo que Ele é na sua vida. Porque nós temos mania de amar a Deus por interesse. E tem uma história que é tão bonita. Os discípulos de São Luís, rei da França, estavam andando e viu uma mulher no meio da rua com um balde de água e uma tocha de fogo na mão. E chegaram para a mulher e perguntaram assim: ô moça, o que você está andando com esse balde de água e com esse negócio de fogo na mão? Ela falou assim: ó, com esse balde de água eu vou jogar no inferno para apagar o inferno, e com este negócio de fogo aqui eu vou incendiar o céu para que o céu não exista mais. E ele fala: mas por que você quer fazer isso? Para que ninguém ame a Deus, ou com medo de ir para o inferno, ou com desejo de ir para o céu, mas ame a Deus por aquilo que Ele é, sem interesse nenhum, porque Ele merece todo o amor e toda a nossa gratidão, por aquilo que Ele é. Mas claro, quem ama a Deus quer morar no céu com Ele. E aí, meu irmão, minha irmã, saindo daqui, como que nós vamos fazer? Você vai para sua casa. Eu não sei como que você faz para estar rezando, mas eu sei que nós não conseguimos de maneira alguma falar com Deus se nós não conhecemos a linguagem dele. Por isso que na primeira pregação eu comecei a falar sobre Sagrada Escritura, depois eu entrar nisso, eu vou falar mais um pouco sobre isso agora. O livro máximo da nossa comunhão com Deus é a Sagrada Escritura. E olha que coisa maravilhosa. Para você rezar a palavra, para você meditar e para você ter uma vida cotidiana. Isso daqui vai ser mais uma catequese do que uma pregação. Quer ver que coisa bonita? Abra comigo o livro de Lucas no capítulo 1 e no versículo 28. Quem achou, diga amém. Olha aqui, ó. 1345. Entrando, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria a semelhante saudação. Então deixa eu só te dar uns toques aqui agora. Você entra no seu quarto. O Padre Pio, ele vai falar assim, que o santo silêncio nos permite ouvir a voz de Deus com mais clareza. Santa Teresinha do Menino Jesus vai falar: o silêncio é uma prece. E Deus vai dizer para Santa Faustina que eu não me comunico com as almas tagarelas. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para entrar em contato com Deus é buscar um silêncio interior. Porque uma coisa nós não podemos esquecer: no louvor Deus habita, mas no silêncio Deus fala. E Deus não fala com corações agitados. Você procura um tempo de silêncio na sua vida. Juventude, quando você for falar com Deus, você tem que ser radical ao ponto de você desligar seu telefone. Porque senão você vai começar a ser chamado no smartphone, ele vai começar a apitar, e a sua curiosidade ela vai ser tão grande que você vai querer ir lá ver. E por falar em curiosidade, nós somos tão curiosos, né? Eu quero dar só uma historinha para você, só para você ver, que eu amo contar historinha. Tinha um monge, que ele tinha uma vida de oração tremenda, e os demônios do inferno foram atrás desse monge para acabar com ele, porque ele tinha um contato com Deus, e ninguém conseguia destruir com ele. Aí voltava para o inferno, não conseguia pegar ele por isso, não conseguia pegar ele por aquilo, não conseguia pegar ele nessa tentação. Aí o Satanás mesmo falou: eu vou lá na terra tentar esse monge, eu vou acabar com a vida dele. Sabe o que o demônio fez? Esse monge estava lá rezando, compenetradíssimo. Satanás se transfigurou em nosso Senhor Jesus Cristo, chegou perto do monge, na figura de Jesus, com a voz de Jesus, e tocou o monge e disse assim: abre os olhos
para adorar o teu Criador. O monge estava rezando e do mesmo jeito com que ele estava, ele falou assim: não pretendo ver o meu Criador em vida, o verei somente após a morte. Bora aplaudir então. Nem curiosidade de ver Jesus ele tinha. Por quê? Porque o demônio não pega uma pessoa dessa em oração. E como eu gosto de contar a historinha, eu vou contar mais um agora. Um monge, muito santo, foi procurado por um rapaz. E ele estava lá compenetrado, rezando, e o monge, buscando a Deus, e o menininho chegou e começou a cutucar ele. Falou assim: monge, me ensina a rezar, monge, me ensina a rezar. Começou a cutucar. O monge quieto, abriu os olhos. Tio Padre Eugênio, fala. Você quer aprender a rezar? Aí o menino: quero sim, monge. Ele falou: vai lá e pega um balde de água. Aí foi lá e pegou um balde de água. Falou: se ajoelha diante do balde de água. Aí o menininho se ajoelhou. Falou: coloca a cabeça aí dentro. Aí o monge foi e segurou. 10 segundos, 20, 30. Quando começou a faltar, o moleque começou a se balançar. O monge segurando. O moleque lá se balançando todo, ele soltou. O moleque: monge, eu falei para você me ensinar, não para o senhor me matar afogado. Aí o monge disse a ele: o dia que você estiver precisando de Deus, da maneira com que você estiver precisando desse ar, você aprende a rezar num instante só. Vai da sua necessidade. Porque o bem-aventurado José Alamano diz que se você der um passo em direção a Deus, Deus dá 8 em direção a você. Eu cheguei para o Padre Eugênio, que é esse padre que pegou aqui ontem: por favor, não fique com inveja, ele é meu diretor espiritual. Eu cheguei para ele e falei: ô padre, eu gosto desse negócio de oração, me ensina mais a rezar. Ele falou: meu filho, rezar se aprende rezando. É isso daí. Se você tiver desejo e se você tiver vontade, Deus vai colaborar com você. Você entra no seu silêncio e você vai pegar a Sagrada Escritura. Só que a oração que eu estou falando aqui não é oração para você ficar pedindo presente para Deus, graça não. É oração para você amar mais Ele e consertar os vícios da nossa vida. Porque se nós amarmos bastante a Deus e consertarmos os nossos vícios, tudo que você precisa Ele dá. Irmão, se tem uma coisa na minha vida espiritual que eu faço muito pouco, é pedir algo para Deus. Eu nem sei a última vez que eu pedi alguma coisa para Ele. Porque se eu andar de uma maneira santa e amar Ele verdadeiramente, tudo vem. Agora você pega a Sagrada Escritura. Aí você viu que o anjo saudou a Virgem, né? Sabe como que você pode rezar aqui agora? Estou falando oração mental. Porque o Santo Tomás vai falar que a oração é a elevação da mente a Deus. Você pega a palavra, você já pode começar a rezar assim: Senhor Jesus, eu te agradeço porque por meio da sua palavra o Senhor se comunica comigo. Obrigado porque por meio dessa palavra o Senhor vai me instruir, o Senhor vai me mostrar o caminho da verdade, o Senhor vai me abençoar. E você pode glorificar Deus por Ele colocar a palavra na sua vida. Aí você viu que aqui tem uma cena do anjo chegando e conversando com a Virgem Santíssima. Você imagina a cena. Aí se você busca bem espiritualidade católica, você pode ver um quadro que o Frei Angélico pintou sobre a encarnação para acender a sua vida espiritual, porque as imagens servem para isso, para te levar à beleza divina. Aí você olha, o anjo chegou para a Virgem e falou: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Nessa palavra você se pergunta: se o anjo viesse diante da minha vida agora, ele falaria o que para mim? Cheio da graça ele não vai poder falar, porque a única que recebeu essa saudação foi a Virgem, porque cheio da graça significa ausente de pecado. Mas ele poderá chegar para mim e falar assim: Ave agraciado. Aí o que você vai fazer? Você vai interrogar o seu coração. Se no seu coração tiver uma mágoa, você vai falar para você: não, o anjo não vai poder falar isso, porque Deus fica extremamente entristecido, e Santo Agostinho vai dizer que quando fores orar, comece perdoando. Se você está numa situação de adultério, ele não vai poder falar que você é agraciado, porque você está traindo a sua esposa está te traindo. Se você tiver a mentira, você não vai poder ser chamado, você está assumindo o diabo como seu pai, porque Satanás é o pai da mentira. Se você está com uma vida leviana, afastado da igreja, que não reza, que não frequenta os sacramentos, ele não vai poder falar. Aí você vai falar assim diante da oração: Senhor, dói-me o meu coração ver o estado em que estou. Mas como São Bernardo de Claraval dizia, que a meditação, isso daqui é a meditação, ela mostra o que nos falta. E aí quando você olha, você fala assim: Senhor, eu não estou muito bem contigo, eu estou numa fase espiritual da minha vida que não está bem, eu estou com determinado pecado predominando na minha vida, eu fiz um propósito de realizar isso e não consegui fazer. E o que a meditação faz? Ela mostra uma carência espiritual na sua vida, aquilo que não está bem.
Depois que a palavra de Deus, ela desnuda você e mostra uma necessidade, você sabe o que você faz? São Bernardo fala que vem a hora da súplica. Senhor, eu não poderei ser chamado agora pelo anjo de um agraciado, mas eu confio na tua misericórdia, e se eu estou rezando é porque eu quero consertar a minha vida e quero estar com o coração unido com o seu. Senhor, eu estou no adultério, em nome de Jesus eu peço a sua força para me abandonar essa amante desgraçada na minha vida. Eu vou confessar os meus pecados, vou voltar para a sua casa e vou ter uma vida de perseverança. Se eu estou mentindo, Senhor, eu renuncio agora a essa praga da mentira, coloca a verdade na minha boca, fortalece o meu caráter, porque a partir de hoje eu quero mudar isso. Qualquer outra área da sua vida, você vai ver na meditação aquilo que falta, e na súplica você vai estar pedindo para a sua vida aquilo que está como miséria na sua vida espiritual. Quem entendeu, diga amém. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: esse é um caminho de bênção. Aí, por exemplo, na oração, você sempre vai ter que contemplar uma verdade e adquirir uma virtude. Aí vamos supor que no seu trabalho você está com uma situação que você precisa mentir cotidianamente, você está vendo que essa situação é errada. O seu chefe te manda falar que quando chegar essa pessoa, vamos usar uma coisa simples. O seu chefe tem uma reunião. Putz, mas agora ferrou, né? Eu não vou pegar esse exemplo não. Que vai complicar demais. Porque eu vou entrar em questão moral, tem 5 tipos de mentira, segundo Santo Tomás de Aquino. Imagina aqui que tem uma pessoa, uma mulher no seu serviço, que tem a língua mais comprida que o cabelo da Rapunzel. E aí ela, quando chega perto de você, tem uma outra na outra mesa que ela vem todo dia. Você viu, amiga? A roupa dela, o que ela fez? Só que aí você junto com ela estão unidos sempre, descendo o pau nessa pessoa. Aí você foi e leu no livro de Tiago, capítulo 3, sobre a língua, e aquilo incomodou o seu coração. Aí você lê um livro que, em vez da gente falar mal da pessoa, é melhor que reze uma Ave Maria por ela. Aquilo plantou no seu coração, e quando você foi fazer essa oração mental, ficou o pecado vindo. Porque quando você faz meditação direito, o pecado que está na sua vida, ele fica que nem uma seta se aflando dentro de você, ó. Plém, plém, plém. O que está errado vem, bum! Aí você fala: não, eu preciso melhorar nessa área. Aí você vai e reza e fala assim: Senhor, eu vou parar de fazer isso. Qual que vai ser o teu vigia para você conseguir adquirir uma virtude necessária num defeito que você tem? Porque o Padre Eugênio disse para mim: se as pessoas que vão na igreja confessassem e eliminassem um pecado por ano, já seriam santas. Então vai um pecado que você tem que eliminar. Aí você vai lá e fala: eu não vou falar mal da fulana porque eu fiz um propósito novo. Aí você chega lá no serviço, você fez o propósito, você vai ser colocado à prova. É claro que sim. Aí você chega lá no trabalho, vem a sua amiga: oi amiga, tudo bem, que eu não sei o que lá. Sem um babado pra te contar. Ontem você não foi na festa da empresa, rapaz, você não sabe que a fulana fez. Aí você chega assim: vamos rezar por ela? Não, mas calma aí, olha, eu fiz um propósito que eu quero consertar alguma coisa na minha vida referente à calúnia, então eu vou mais rezar por ela, porque como cristã eu tenho esse dever. Eu sei que ela tem os defeitos dela, mas eu quero que Jesus abençoe a vida dela. Ai amiga, que eu não sei o que, beleza. Aí você passou a parte da manhã, aí quando você vira as costas já dá um glória a Deus, né? Porque quando a gente vê esse pecado é uma bênção, né? Você imagina a situação da sua vida que for. Aí depois você está trabalhando, foi de manhã tal, que eu não sei o que lá. Depois do almoço, ela: amiga, eu preciso te contar, mas essa você não pode. Você ficou sabendo o que ela fez. Aí o que acontece? Você tem um problema, curiosidade. Aguça tanto dentro de você que você quer saber. Depois você ficou sabendo, é uma bomba que ela fez da empresa. Atrapalhou todo o andar da empresa que você trabalha. Ai, que menina chata, também olha a roupa dela, olha como ela fala. Aí depois você desaba. Aí você fala: nossa, mas eu tinha feito o propósito de não falar. Como que você vai vigiar aquilo que você fez na oração e que você fez o propósito de emenda? Com uma coisa chamada exame de consciência. Toda oração, ela só vai ter um bom funcionamento de propósito e de resolução se você colocar a guarda do exame de consciência na sua vida cotidiana. E como que faz esse negócio? São José Maria Escrivá vai falar: o que fiz bem, o que fiz mal e o que poderia melhorar. Essas 3 perguntas, fala assim comigo: o que fiz bem, o que fiz mal e o que poderia fazer melhor amanhã. Aí imagina que você fez o propósito de não falar mal.
Aí você acorda na parte da manhã e fala: hoje eu cumprirei o propósito da minha oração. Senhor, derrama o seu sangue sobre a minha vida e fortalece a minha vontade. Quando você chega e vem a tentação, você se opõe e resiste. Na hora do almoço, vem de novo, você fala: não quero mais. Por quê? Porque você foi fortalecido pela oração, a sua vontade foi movimentada, e à noite você vai fazer o seu exame de consciência. Como foi o meu dia? Eu amei a Deus? Eu fiz aquele propósito? Em cima disso, que foi o meu propósito mais firme, que resultado que eu tive? Aí você vai passar o seu dia inteiro diante de Deus. Não pode fazer deitado, não pode fazer com sono, você tem que pelo menos dar 5 ou 10 minutos para Deus. E aí você vai falar: eu venci. Se você venceu, sabe o que você faz? Você glorifica a providência divina que tem te ajudado. Se você não venceu, você faz um ato de arrependimento e renova esse propósito para amanhã. Isso serve para tudo na sua vida espiritual. Santo Inácio de Loyola fazia 40 exames de consciência por dia. Papa São Pio X, 30 exames de consciência por dia. Horácio Filósofo, 40. Os filósofos e os santos sempre foram firmes no exame de consciência. Porque se você não fazer, você fica solto, e tudo aquilo que você colocou em oração vai ser tirado de dentro do seu coração, e você vai ser roubado pelo demônio nesse sentido. Por que tantas pessoas não conseguem perseverar? Vão para grupo, vão para retiro e tal. Gente, você pode louvar o quantos for. Você pode escutar quantas pregações você quiser na sua vida. Se você não fazer a tua oração pessoal trancado com Deus, não persevera. Não persevera e não consegue se salvar. Agora, você precisa, para ter uma vida de oração pessoal mais frequente, você precisa conhecer obras espirituais, tanto para a sua conversão, quanto para a sua caminhada espiritual. Como foi que Santo Inácio de Loyola se converteu? Santo Inácio de Loyola estava na batalha da Pamplona, teve a perna ferida, e quando ele teve a perna ferida, ele foi para uma cirurgia. Só que a perna dele estava toda torta, não tinha naquela época, como que chama aquele negócio? Anestesia. E o homem chegou para Santo Inácio e falou: aqui, a sua perna ela vai ficar arrebentada, porque não tem como consertar. O Santo Inácio ele era tão vaidoso, mas tão forte ao mesmo tempo, que ele falou: não, pode fazer a cirurgia sem anestesia. O médico começou a mexer nos ossos dele, sem anestesia. O médico, caiu duro no chão, desmaiado, mas ele continuou com força ainda, porque era um cavaleiro, queria ficar bonitão para a sociedade. Aí ele foi e se trancou numa casa. Só que ele se trancou na casa de uma mulher católica. E como ele não tinha nada para fazer, ele falou: bom, não quero ficar perdendo meu tempo aqui. Caiu na mão dele um livro chamado Legenda Áurea Vida de Santos. Sabe o que aconteceu? Aquele homem se converteu e foi o fundador da Companhia de Jesus, uma das ordens religiosas mais belas da igreja, que trouxe um bem enorme para a Santa Igreja Católica. Como que aconteceu a conversão daquele homem? Por uma boa leitura de um bom livro. Como que Edith Stein se converteu, judia, filósofa, pagã? Numa noite ela leu um livro de Santa Teresa d'Ávila, a madrugada inteira ela leu, e no dia seguinte ela falou: é isso que eu quero para a minha vida. Se converteu e morreu mártir por nosso Senhor Jesus Cristo. Não tem como ascender na vida espiritual sem as leituras espirituais. Olha o que vai dizer aqui, que bonito, Santo Atanásio: a meditação e a leitura espiritual são excelentes meios para vencer o demônio. Desculpa, São Bernardo. Depois vai dizer Santo Atanásio: jamais se encontrará um servo de Deus que não seja dado às leituras espirituais. Olha que bonito na vida de São Domingos. São Domingos de Gusmão beijava seus livros espirituais e apertava-os dizendo: estes livros dão-me o lente que me sustenta. E aí, meu irmão, minha irmã, por que muitas pessoas não conseguem ter vida de oração? Os santos vão dizer: por causa das más leituras naquela época. E hoje em dia nós podemos agregar: por causa dos más programas de televisão e pelo abuso de coisas erradas na internet. Os santos eram unânimes em dizer: para mim ter uma vida de ascensão mental a Deus, se eu não tiver leitura espiritual, ela não me leva. Santo Afonso criticava as pessoas que liam romances no século XVII e que viam novelas que não é nada perto do que é hoje. Ele criticava aquilo e dizia: como que você vai conseguir, me diga para mim, ter uma vida de oração,
depois que você lê um livro de romance, século 17, ou depois que você lê um livro sobre novelas, porque não tinha televisão lá naquela época. Aí o Santo Afonso diz, no século 17, que as pessoas não conseguiam rezar quando liam essas coisas. Eu me pergunto, e hoje em dia? Aí a pessoa pergunta assim para mim, quando eu me ajoelho não vem nada na minha mente. Quando eu me ajoelho eu não sei falar com Deus. Quando eu me ajoelho para rezar, eu não tenho nada, eu não sei nem o que falar com Deus, não me vem inspiração. Claro! Se você não lê sobre vida espiritual, se você não lê livros piedosos, se não tem conhecimento da Sagrada Escritura, nunca você vai conseguir ter uma vida boa de oração. E quem reza se salva, quem não reza se condena. Se você não se ligar nesse encontro e não tomar uma vida de conversão mesmo, quando chegar no tribunal de Cristo, eu não me responsabilizo, hein, gente? Porque a salvação é individual. É muito sério esse negócio. Quem não reza, vai ao inferno. E por que as pessoas não rezam? Porque não tem práticas espirituais na sua vida. A sua mente está embotada de podridão e de coisas seculares, mundanas, paganizadas, lixos. E aí eu fico me perguntando esse negócio de obras que não prestam. São João Bosco, ele foi levado pelo anjo no inferno. E sabe o que aconteceu? Quando ele começou a ver os jovens do oratório dele, que estavam aprisionados dentro do inferno, ele perguntou ao anjo, por que esses jovens estão aqui? E começou a aparecer o nome das coisas que condenavam as pessoas no inferno. Na época de Dom Bosco, o anjo mostrou, dentro do inferno, que o que estava condenando as almas dos jovens dele, eram os maus livros. E você pensa que aqueles livros eram podres como é hoje na nossa época? Claro que não. Aí você vai numa livraria católica, você vê vendendo o Código da Vinci, você vê vendendo o livro do Leonardo Boff, que é um teólogo podre da Igreja Católica, você vê livro de Frei Beto, aí você vai lá no programa do Jô Soares, o ex-padre Beto, que foi excomungado, graças a Deus, escreveu um livro falando sobre a sexualidade de Jesus, dizendo que a cena que Maria Madalena, ela lavou os pés de Jesus, é uma cena, a pecadora lavou os pés de Jesus, é uma cena totalmente erótica. Aí vira uma febre dentro da igreja. Augusto Cury, todo mundo lendo. O Augusto Cury nunca num livro dele disse que Jesus Cristo era Deus. Ele é grande psicólogo, ele é um grande mestre, ele é o mestre do amor, mas ele não é Deus. Para mim não me interessa, senhor Augusto Cury, se ele é o mestre do amor, se ele é o psicólogo dos psicólogos. Antes dele ser tudo isso, ele é Deus. E você não professa isso no seu... Então você é um herege, porque Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus, exceto o pecado. E quanto que não vende? O autor mais vendido do Brasil, que se exploda. Eu não quero ser um admirador de Jesus Cristo, eu quero amar o meu Senhor. Esses livros não levam para isso, esses maus livros. Eles têm um Jesus light demais, como Augusto Cury escreveu no livro dele chamado Pai Nosso. Olha que poeta bonito, eu fico imaginando a solidão de Deus Pai antes de ter criado Jesus. Aí o pessoal, nossa, Deus em solidão. Jesus disse, antes que Abraão fosse, eu sou. A Trindade existe desde sempre. Gênesis 1:26, façamos homem a nossa imagem e semelhança. Jesus Cristo vai dizer o credo niceno constantinopolitano, gerado e não criado. Não tem solidão, e Deus não tem tristeza, isso é heresia, Deus não pode ser triste, porque a tristeza é fruto do pecado, quando Deus está triste, mas é uma figura que a gente usa, mas é mentira, Deus não está triste coisa nenhuma não tem tristeza em Deus. Aí você vai ler esses livros, o que acontece? Você admira Jesus. Aí você lê um livro santo, o que você quer fazer? Você quer amar Jesus Cristo. Quando eu li o Prática de Amor a Jesus Cristo, eu ficava de madrugada tomando banho gelado, fazendo penitência. Por quê? Porque eu entendi o valor da cruz, o valor das almas. Se na sua vida espiritual, a tua oração e o livro de piedade não gera isso, uma conversão genuína, uma repugnância pelo mal, não está dando fruto. E a oração, ela precisa disso. Santa Teresa d'Ávila dizia, quando eu estou árida na minha oração, o que me consola é somente uma boa leitura. E aí nós vemos o que hoje? Livros podres sendo vendidos. O Papa Paulo VI deu uma entrevista a um filósofo chamado Jean Guiton, e ele dizia assim, o que me impressiona é que no seio católico, Papa Paulo VI, diz que são pregadas mentiras, que não passa pelo crivo da igreja e que o episcopado se cale. E que isso está forte, que amanhã será mais ainda, mas que jamais se representará o pensamento da igreja. O Papa Paulo VI diz, são livros podres, são publicados, os bispos não falam nada,
Isso daí está forte hoje, vai ser mais forte amanhã, mas jamais representará o pensamento da igreja, mas é necessário que subsista um pequeno rebanho. O que São Gregório Magno disse? No final dos tempos, a doutrina iria desaparecer da igreja. Como que Satanás te perde? Pela mentira. O que vai dizer o Papa Bento XV? A ignorância é a mãe de todos os erros. O que vai dizer Oséias capítulo 4, versículo 6? O meu povo se perde por falta de conhecimento, por terem rejeitado a instrução. O Papa Bento mandou ler o catecismo da Igreja Católica. Quem o leu? Não vou nem perguntar para não passar vergonha aqui. Por que nós temos tanta preguiça? A gente tem aula com um professor de quinta-feira que o cara é o cara. Ele é o mestre da vida espiritual. E um dia ele disse uma coisa que eu falei assim: nossa, é verdade isso daí mesmo. Nós encontramos hoje na igreja pessoas até dispostas para o martírio, mas para o estudo, a coisa mais difícil que tem. E aí fica essas podreiras de coisas erradas sendo publicadas, as livrarias católicas, as editoras católicas colocando coisa errada. Como que São Maximiano Kolbe fez para combater o erro na época dele? Apareceu na Praça de São Pedro os maçons, com uma imagem enorme, com o arcanjo Miguel sendo pisado pelo diabo, e os maçons dizendo: Roma será nossa. A maçonaria vinha avançando contra a igreja. São Maximiano fez o quê? Fundou a Milícia da Imaculada e fundou uma editora para publicar boas obras, para exterminar com os erros da maçonaria. Como que ele fez? Publicou os verdades. Olha o povo católico para ler hoje. Que miséria, gente. Por que é tanta preguiça assim? Como que a gente pode amar a Deus se nós não passamos pelo nosso, se nós não nos esforçamos? São Domingos dormia abraçado com os livros dele, os beijava. São Felipe Neri todo o tempo livre estava lendo, estudando. Santo Agostinho amava ver os cachorros correndo pelo campo, mas ele deixou esse tempo para poder estudar, para poder ter conhecimento. Não adianta ficar vivendo de encontro. A tua vida espiritual semanalmente é muito mais importante, muito mais concreto do que participar de tudo quanto é coisa. Você vem aqui para receber um abastecimento e cotidianamente na sua casa você que tem que dar conta de você. Porque Santo Agostinho vai falar: Deus te criou sem precisar do seu sem precisar de você, mas não pode salvar sem o teu consentimento. Ou você turbina depois desse encontro, ou olha para a pessoa e fala assim: ou fala assim, toma uma vergonha na cara e se converte. Olha o que vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório: não há coisa mais prejudicial que a leitura de maus livros. Um dia Dom Bosco ficou sabendo que em uma das suas bibliotecas da sua escola que ele tinha, achou-se um mau livro. Sabe o que Dom Bosco fez? Ele paralisou todas as escolas e disse assim: vocês procurem esse mau livro que está em uma dessas minhas bibliotecas. Enquanto vocês não acharem esse mau livro, não volte nenhuma das minhas escolas a ter aula. Porque se um aluno meu do oratório se perder por causa de um mau livro desse, eu vou dar conta da alma dele pela eternidade. Somente quando esse livro estiver na minha mão e eu queimá-lo, que poderá voltar a ter aula nas minhas escolas. Isso daqui é um exemplo de um santo, da radicalidade dele. Sabe por quê? Porque ele foi no inferno e viu almas condenadas ali dentro por causa de maus livros. Ou você na sua vida espiritual começa a mexer com a sua parte intelectual para você adquirir sabedoria, porque só assim você vai conseguir ter uma vida de oração. Eu quero falar uma coisa: eu tenho um desejo enorme de morrer e de ir para o céu, mas eu quero morar com você lá na eternidade. Eu quero ser seu vizinho porque eu te amo. Então vamos nos esforçar, porque no fechar de olhos nós estaremos no tribunal. Sendo acolhido, gozaremos de toda a eternidade para nos amarmos e glorificarmos a Trindade Santa na sua glória eterna. Pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Eu disse que seria mais breve aqui agora, mas se você entendeu isso daí, você vai ver os frutos que vai dar na sua vida. Esse encontro, o tema dele é Convertei-vos. Você vai ver aqui um breve testemunho desse irmão querido, eu chamo de alemão. Ele vai falar
uns 15 minutos sobre o que Deus fez na vida dele. E quarta-feira que vem ele vai falar 15 minutos só para deixar você com gosto de quero mais. Quarta-feira que vem ele vai estar dando testemunho no nosso grupo de oração. E aí eu quero ver o inferno ser chacoalhado. Que esse irmão possa edificar a sua vida, porque ele é uma prova viva de que o convertei-vos acontece. Deus te abençoe, meu irmão. Boa tarde a todos. A paz de Jesus. Eu me chamo Adelino, moro em Matinhos, faço parte da paróquia São Pedro e sou da comunidade Resgatando Almas, Apóstolos da Efusão do Espírito Santo de Deus. Aos 4 anos de idade, a maior alegria do meu padrinho, quando ele olhava para mim e via eu tomando um copo desse tamanho de cachaça. Imagina um alemãozinho, cabelo bem branco, tomando um copo de cachaça com 4 anos de idade, como é que ficavam as bochechas bem vermelhas, e ainda mais lindo como eu sou, orelhudo, narizinho bem pequeno, né? Misericórdia, Jesus. E o tempo foi passando, foi crescendo. Aos 6 anos de idade, pela graça de Deus, inserido na igreja, em pouco tempo, me colocaram e foram me ensinando, e eu pude participar e ficar ali atrás. Eu era coroinha da igreja. Mas quando eu descia do altar, os carros que estavam para o lado de fora, eu começava furando os pneus. Quando eu não conseguia só murchar, eu furava. Para você ter ideia do que era uma criança terrível. Aos 7, 8, 9, muitas vezes aprontei. Era polícia na porta de casa, conselho tutelar. Mas aos 11 anos de idade, eu desobedeci seriamente meu pai e a minha mãe, fui expulso da escola. Antes de eu fugir de casa, quero te falar que o meu pai, pensa num homem que trabalhava no demônio. Ele era macumbeiro, na verdade. Eles dizem mesa branca, mas isso não existe, é mentira. E ele me arrodeava com a mão assim, dentro do centro de macumba, me oferecendo para os demônios. Mas diz na palavra em Oséias capítulo 4 e versículo 6, que o meu povo se perde por falta de conhecimento. E Deus não leva em consideração o tempo da ignorância, que o meu pai não conhecia Deus, é por isso que ele fazia isso. E eu fugi de casa. Uma criança de 12 anos vai fazer na rua. Aprendi a roubar. Em pouco tempo eu estava roubando joalherias, mercados. Passou alguns meses, eu estava em Santa Catarina, em Joinville, roubando. Conheci pessoas que eram especialistas em fazer roubos, alarmes, desligar. Me viciei na maconha, na cocaína, no crack. E em pouco tempo a minha vida estava completamente desgraçada. Mais à frente conheci assaltantes de banco, me envolvi com pessoas e comecei a escalar prédios 6 estrelas. Dentro do quarto, saiba que não tem filmadora nenhuma. Isso invadiria a privacidade da pessoa. Eu trepava pelo lado de fora do prédio, entrava por dentro do hotel, entrava já direto no quarto, para nenhuma filmadora me filmar. Roubava somente dinheiro, joias do cofre. Geralmente nos hotéis tem aqueles cofres do lado da cama, e quando não estava a chavinha já ali, que eles guardavam as joias, estava dentro da bolsa. E descia, roubava alguns apartamentos. Gostava muito de roubar em Canasvieiras, Inglês e Jurerê Internacional, porque ali havia muito dólar, euro, peso, libra esterlina. Mas isso já não me contentava mais. Eu queria algo a mais, eu queria cada vez mais. Fui me metendo na vida do crime. Conheci 2 assaltantes de banco, não vou citar nomes,
e planejamos um assalto. Fomos e fizemos o roubo. Era segurança, um policial. Realizamos o roubo e saímos. Falei, nossa, que maravilha, que jeito fácil de ganhar dinheiro. Mentira. Mentira. Muitos morreram nesta ilusão de ficar rico na vida fácil. Em pouco tempo fui para a cadeia. Primeira vez que eu fui preso, aos 19 anos de idade, já estava na cadeia. Fui preso em Balneário Camboriú, aos 19 anos de idade, no dia 1º de janeiro. Fui preso roubando, se eu não me engano, o Hotel Marambaia, um dos melhores hotéis de Balneário Camboriú. Quem conhece sabe que eu estou falando, próximo da prainha. Havia entrado nos quartos e roubado dinheiros e joias. Fui preso no dia 1º de janeiro. Com 60 dias colocamos uma pistola para dentro do presídio e tomamos de assalto o presídio e saímos pela porta da frente caminhando. Com 60 dias, antes de ser condenado. Nós não esperamos a condena. Com um celular ligamos, conseguimos fazer o que muita gente estava ali preso há muitos anos e não fazia. A pistola entrou, 7 horas da manhã, quando o carcereiro entrou, o padeiro passou pela porta. Nós já havíamos aberto o cadeado, pegamos o padeiro, pegamos o carcereiro, tomamos a roupa, saímos com ele porta fora, pedimos para chamar os guardas que estavam na guarita, em cima da primeira guarita. Os guardas desceram, ficaram presos. Pedimos para chamar o guarda da guarita, que estava em cima do portão, chamaram e fomos presos. Prendemos os guardas na guarita, a primeira vez que fui preso. Na segunda, realizamos a fuga, saímos do presídio, e o tempo foi passando rápido. Fiquei foragido 1 ano e meio, e fui roubar novamente. Fui preso pela segunda vez. Fiquei 5 meses, 6 meses, falei não, é muito fácil. Fui solto em pouco tempo. Estudamos um assalto em Santa Catarina, em Lages. Um dos maiores empresários do estado de Santa Catarina, dono de muitas lojas de eletrônica, dono de plantação de eucalipto, de plantação de pinos. E nós sabíamos onde estava o dinheiro e fomos cometer este assalto. Fui preso, fui condenado. Vi muitas pessoas morrer dentro da cadeia. Muitas vezes, enquanto os policiais abriam a cela, eu olhava para fora, olhava para cima e falava: Senhor, não tem dinheiro que pague o preço da liberdade. Passou-se 6 meses, passou 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Demos fuga para, numa vez, 12 pessoas. Na outra vez, demos fuga para 18. Na outra vez, foi 44 presos. Foi feito um buraco daqui como cruzado a rua, e o Senhor não me deixava escapar. E o Senhor falou: dessa vez você não vai sair, Adelino. Muitas pessoas fugiram e eu não pude sair. O guarda chegou e falou: Adelino, o que está acontecendo? Você não foi por quê? Eu quero sair pela porta da frente. Você não presta nem para fugir mais, né, Adelino? Buraco na porta, quer continuar comendo essa comida. Deu risada. E o Senhor já começava a tocar o meu coração. Já começou a haver uma grande mudança na minha vida ali. E se aproximava a minha saída. Próximo da minha saída houve uma grande confusão. Tive que brigar. Tenho marcas pelas mãos inteiras, de dente, de toco, de pedaços de dente, de brigas. Tive que arrancar de faca dentro do presídio, brigar, dar facada.
E o Satanás não queria deixar eu escapar, não queria deixar eu sair daquela cadeia vivo, porque ele sabia do que Deus tinha para realizar na minha vida. Porque diz na palavra de Deus, no Salmo 138, versículos 13, que desde o nascimento, ainda enquanto eu era informe, o Senhor me formou, cada pedacinho no ventre da minha mãe Ele colocou a mão. Diga comigo, teceu. O Senhor me teceu no ventre da minha mãe. Esta Bíblia ela é pequena, mas tem forma. Esta folha é pequena, mas tem forma. Diz, enquanto eu era ainda informe, Ele havia me formado, cada pedacinho Ele foi colocando e formando no ventre da minha mãe. E Satanás sabia do que estava para acontecer. Em poucos dias, ganhei o direito de 7 dias. Estive em casa. Este meu irmão que está aqui, o Valmir, abençoado de Deus, já caminhando na graça de Deus, ele me deu esta palavra que está aqui. E ele falou: não podemos fazer mais nada por você, mais nada. Está aqui, você quer uma ajuda? Ele levou uma cesta básica. Levou uma cesta básica para as minhas crianças em casa. Quando eu cheguei na porta de casa, 3 anos e alguns meses fechado, eu não sabia ainda como estavam os meus filhos. Três filhos. Primeiro Wesley, segundo Jonathan e o terceiro Maria Eduarda. Um deles, a minha esposa engravidou enquanto eu ainda estava preso. E quando eu cheguei na minha casa, havia mais lixo fora da minha casa do que dentro. Mais lixo dentro da minha casa do que fora. A minha esposa estava praticamente já quase louca, enlouquecendo. As crianças cheias de piolho na cabeça. Quando eu pisei na porta e eu olhei assim na frente, uma criança de 1 ano e 4 meses pesava menos de 5 quilos. O peso, menos de um peso de uma criança recém-nascido. Tem criança que nasce com 5 quilos, 5 quilos e 400 gramas. Quando eu olhei o outro coçando a cabeça, cheio de piolhos, magro, morrendo de fome, e eu abracei assim, dobrei o joelho no chão assim, e eu olhei, ele veio e me abraçou: papai, meu herói, quanto tempo eu te esperei, papai. Chorei muitas noites, papai, de saudades. Senti um grande temor no meu coração, um grande desgosto, quando olhei meus filhos naquela situação. A minha esposa gritou: sai daqui que eu vou chamar a polícia. Eu olhei e falei: você deu comida para as crianças? Ela falou: dei. Eu falei: quando? Eu olhei na panela, o que tinha dentro da panela? Um pedaço de carne podre. Os bichos se mexiam dentro da panela. Quando eu olhei dentro da panela, os bichos se mexendo, me veio aquela ânsia no estômago, e meus filhos começando a chorar, dizendo assim: papai, não vai embora, papai, nós te amamos, papai, nós queremos que o Senhor fique, papai. Desde que o Senhor foi embora, papai, a mamãe ficou doente em uma cama, dentro de um quarto escuro, com depressão, papai. Faltou comida em casa, pai. Muitas vezes nós não tínhamos luz, papai. Enquanto o Senhor estava em casa, nós tínhamos do bom e do melhor, pai. Mas hoje nós não temos o que comer em casa. O mais velho me agarrando nos braços, dizendo: pai, a minha esposa vindo com uma faca na mão, desse tamanho, e falando: eu vou te matar, desgraçado. Eu falei: Senhor Jesus, tem de misericórdia de mim e dos meus filhos, Senhor. Tem de misericórdia da minha esposa.
Nunca mais na minha vida, Senhor, eu vou roubar, Senhor. Nunca mais na minha vida, Senhor, eu vou usar uma droga. Nunca mais na minha vida eu vou beber, Senhor. A partir de hoje, Senhor, mas não permita que os meus filhos continuem nessa situação. O mais triste é que eu tinha que voltar para dentro da cadeia. 6 dias haviam se passado já, eu tive que sair, a polícia veio, voltei para dentro da cadeia, levei a Bíblia. Pouquinhos dias eu tive direito a 7 dias de novo. Eu expliquei para o juiz a minha situação, eu falei, Senhor, tenha misericórdia de mim, nunca mais eu vou roubar, eu preciso de ajuda. Nunca mais eu vou ser o mesmo homem, Vossa Excelência. A secretária do juiz chorou quando eu contei a situação, eu falei, eu preciso voltar em casa, os meus filhos aí precisam de mim, a minha esposa precisa de mim. Me soltaram. Fui em casa, trabalhei uns diazinhos, consegui comprar umas coisas, meus filhos comeram, beberam. Tive que voltar para a cadeia 5 vezes. Que dor no meu coração, cada vez que eu voltava e tinha que deixar os meus filhos sem o que comer, sem roupa, secos. Eu gostaria de ter uma imagem aqui, um telão hoje para mostrar o que aconteceu com os meus filhos. Só ossos, só ossos. Se olhar, você não tinha nem pele por cima. Um deles estava com o couro tudo queimado do rosto, ferida no nariz, do sol, porque a mãe estava praticamente louca. E quando saí da cadeia, comecei a caminhar no grupo de oração. Pela última vez, comecei a caminhar no grupo de oração. Meu irmão falou, vem cá, vou te mostrar o caminho. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,36, se o Filho verdadeiramente vos libertar, sereis livre. Eu não poderia ser livre jamais sem conhecer a verdade. E me apresentaram esta verdade. Eu já havia lido um pouco a Bíblia. Comecei a participar do grupo de oração, aonde muitas pessoas já oravam por mim. A importância de alguém orando pela minha vida. Pude conhecer essas pessoas em pouco tempo. O Senhor foi me curando, foi me curando. Nunca mais eu bebi, nunca mais eu cheirei cocaína. E em pouco tempo o Senhor começou a me usar. Aquele vaso que era um vaso podre, Ele quebrou, moeu os pedaços. Tiago 4,10, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. E aquele vaso que era quebrado, Ele quebrou pedacinho por pedacinho. E como eu disse, Ele me formou. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes do meu nascimento, Ele já me conhecia. Ele sabia do meu nome. E Ele fez uma obra extraordinária na minha vida. Eu pedi o amor pela palavra de Deus. E quando eu ouvi uma pregação que o Anderson sobre Maria, meu irmão que me deu esta pregação, eu ouvi aquela pregação sobre Maria, e ele gritava, Eclesiásticos 24, 24, eu sou a mãe do por amor, Eclesiásticos 24, 31, aqueles que me tornarem conhecida terão a vida eterna, Lucas 1, 48, eu me lembro as palavras dele como se fosse agora. Aquilo entrou no meu coração, e foi gerado, porque a palavra de Deus, ela gera Jesus vivo no teu coração. O teu coração é um terreno fértil. A partir daquele dia, eu falei, nunca mais Satanás vai me enganar. E aonde ele começou, pela intercessão da Virgem Maria, São Miguel Arcanjo, São Rafael e São Gabriel, e todas as milícias celestes, defendei-nos no combate. Eu quero dizer para você, que daquele dia em diante, se eu abrir a minha Bíblia aqui, de Gênesis a Apocalipse, não tem um lugar onde não foi lido e desmiuçado, porque Deus derramou no meu coração, Romanos 5,5, e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado no meu coração, através da palavra, viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, porque um profeta de Deus, um pregador, anunciava com coragem, com desassombro, com entendimento e com autoridade, e ele dizia, este CD, este DVD, pelo meio do áudio da comunicação, você que está em casa, que crê, esta palavra que é viva, você vai ser curado, em nome de Jesus, e eu creio nessas palavras, foi pelo meio do áudio
e do DVD. Hoje eu quero dizer para você, eu sou pregador, ministro do Evangelho, prego em muitos lugares, preguei agora há pouco tempo em São Paulo, aqui em Retiro dos Homens, preguei em Limeira, Taboão da Serra, mas temos ganhado muitas almas para o Senhor. Satanás havia me enganado, como está em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Marcos 9:23, tudo é possível ao que crer. A partir do momento que a palavra caiu no meu coração, deu muitos frutos, como o irmão falava cedo, que a árvore que é regada, que jorra dali, aquela água, esta água eu bebi, do meu interior começou a fluir rios de água viva. Há 30 dias atrás, oramos por um pastor evangélico, estou finalizando, oramos por um pastor evangélico, 15 igrejas evangélicas ele fundou, 15 igrejas evangélicas ele fundou, pregou para 80 mil pessoas em conferência nacional e internacional, e falava mal de Nossa Senhora dentro de um hospital, e eu olhando aquilo, me aproximei da cama, a mãe dele com 92 anos do lado, eu falei: senhora, este homem aceita uma oração? Ele estava com menos de 40 quilos, aceita, e eu fui orar por ele, falei se ele aceitava uma oração, ele fez assim com a cabeça, eu falei: pela intercessão de Nossa Senhora, eu te peço agora que haja um grande mover do Espírito Santo, interceda diante do teu filho Jesus, e que este homem seja curado, e seja glorificado e exaltado o nome de Deus. Aquele homem foi curado, 6 meses se passaram, eu encontrei ele quando Deus me deu uma graça, Deus me deu uma casa nova, enquanto eu estava comprando a casa, e eu falei: Senhor, abençoa esta casa, se for esta casa que o Senhor está me concedendo, abençoa, Senhor, coloca teus anjos aqui. E ele reconheceu, eu não reconheci ele, mas ele me reconheceu, e começou a gritar bem assim: esposa, este é o profeta que orou por mim e eu fui curado. Eu quero dizer a você para finalizar, este homem foi curado, outro pastor entrou dentro da igreja católica e testemunhou, que pela intercessão de Nossa Senhora, ele recebeu a graça, ele recebeu a manifestação do poder de Deus, e ele foi curado da sua língua, que ele não podia mais falar, estava grossa com ferida, o seu braço não mexia mais, ele foi curado, a sua perna, ele estava aleijado, havia 3 derrames sobre a vida deste homem. Hoje ele anda, ele caminha e ele testemunha que pela intercessão de Nossa Senhora, ele recebeu a graça, ele foi curado. Pode aplaudir porque Deus pode fazer melhor. A minha vizinha da esquerda, ela é evangélica de berço. Hoje ela tem Nossa Senhora dentro da casa dela, uma imagem desse tamanho. O nome dela é Maria. Quando ela chegou na minha casa falando mal, eu falei para ela: entra por favor, que o Senhor disse. Hoje ela tem uma imagem desse tamanho dentro de casa, mas eu quero dizer para você que em Romanos 8 e versículos 1, não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Tessalonicenses, Colossenses 2,14, diz assim na palavra: o Senhor escravou todos os meus pecados na cruz. Não há nenhuma condenação, amado. A partir do momento que você está em Cristo Jesus, você é uma nova criatura. Hoje eu sou ministro do Evangelho, pregador, prego em muitos lugares, para a honra e glória do Senhor. Pode aplaudir, porque Jesus faz essas obras maravilhosas. Queridos, quarta-feira ele estará falando no nosso grupo de oração, para você poder ver inteiro esse testemunho. Paulo, eu posso te pedir 3 minutinhos, que o irmão dele estava querendo só dar uma palavrinha aqui, porque o irmão dele também participou da conversão dele. Desculpa, por favor, eu sei que tem todo um cronograma, a gente queria dar 15 minutos, mas o irmão dele queria só falar uma coisinha aqui agora também. Paz de Jesus, irmãos. Eu vou ser rápido. Nós somos uma família de 7 irmãos, e o nosso pai e a nossa mãe, o terreiro espírita era dentro da nossa casa, como meu irmão falou. Todos os irmãos tiveram sérios problemas por causa da escolha que o meu pai e a minha mãe fez. Tivemos irmãos ladrões, irmãs prostitutas. Uma irmã tinha uma zona, um bordel, prostíbulo numa cidade. Uma outra irmã tinha um bordel, um prostíbulo em outra cidade. Nós
Este irmão teve sérios problemas com drogas, cadeias, armas, presídio, muitas coisas ele vai contar na quarta-feira. E eu não bebi, não fumei, não tive problemas assim, mas cheguei a passar fome. Chegamos a dividir um ovo em 4 dentro da nossa casa, porque nós não tínhamos o que comer. Quando nasceu a minha filha, cortaram a nossa água, a nossa luz, e nós não tínhamos comida dentro de casa. Deu uma grande enchente na nossa cidade, perdemos tudo o que tinha lá na praia, no litoral do Paraná, e a coisa se agravou na nossa casa. Nós precisamos ir a um sopão pegar comida, porque nós não tínhamos o que comer na nossa casa. E eu falava, ó, coloca um pouquinho de sopa a mais, porque amanhã nós não temos o que comer em casa, e a minha esposa está de dieta, e eu tenho 2 filhas, linda e maravilhosa, e nós estamos com um problema em casa. Tivemos que pedir cesta básica, porque não conhecíamos quase ninguém na cidade. Mas irmãos, para a honra e glória do nome de Jesus, quando eu estava aqui em São Paulo, vendendo mexerica, vendendo fruta num farol, trabalhando com mais um monte de irmãos lá do Paraná, que lá a situação era complicada, eu quebrei a perna, fui roubado aqui em São Paulo, os irmãos foram embora, eu fiquei sozinho, fiquei 33 dias numa praça aqui em São Paulo. Quando eu entrei na igreja, o padre pregando o evangelho, apontou para mim quando subiu os degraus de muleta, todo sujo, com a perna engessada, e ele pregou para mim 6 vezes, ele repetiu a mesma coisa. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, e acrescentou, e fazem as suas obras. Irmão, aquilo entrou no meu coração. Daquele dia em diante minha vida mudou, faz 8 anos atrás. Hoje, para a honra e glória do nome de Jesus, a nossa família que estava toda perdida, aquela que era prostituta, quando nós começamos a orar e a trabalhar para o Senhor, Deus honrou a nossa casa. Quando nós oramos dentro do prostíbulo, fechou a zona. Nós fomos no outro lugar, oramos, fechou o bordel, irmão. Hoje, nossa irmã, que era prostituta, que estragava famílias, que agenciava mulheres em vários lugares, era grande o negócio. Ela estava aqui junto conosco, com 40 homens no Embu das Artes, intercedendo a noite inteira no Retiro dos Homens, sem dormir, diante de Jesus. Olha como Deus é maravilhoso, irmão. Amados, mais um minutinho eu vou finalizar. Há 8 anos atrás, nós estávamos vendendo mexerica no farol aqui em São Paulo, Polcã. Nós vendia coco na praia do Paraná com uma carcaça de geladeira, com rodinhas. Não tinha condições para nada. 8 anos depois, temos um dos maiores restaurantes do litoral do Paraná. Tinha 59 funcionários na temporada. Este meu irmão também é empresário, saiu da cadeia há pouco tempo. Nós também trabalhamos no ramo de automóveis. Eu tenho 8 carros. O irmão tem 4, 5 carros. O Anderson conheceu a nossa casa. Deus nos deu uma casa maravilhosa que nós nunca conseguiríamos comprar. 2 quadras do mar, numa das praias mais ricas do litoral do Paraná, maravilhosa. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Sirva o Senhor, Ele vai honrar a tua casa. Nós vamos lançar 4 livros no ano que vem. Um deles é Eu e a Minha Casa Serviremos ao Senhor. Outro é 5 segundos antes de pecar. Você tem opção. E o Anderson vai ajudar a gente. Amém, irmãos? Deus abençoe. Levanta do seu lugar e vamos glorificar o Senhor. Senhor, te exaltamos, glorificamos pela sua bondade,
pela sua misericórdia, que derrama o Espírito em nossos corações. E essas conversões aqui agora, Senhor, é fruto da sua bondade na cruz. Pedimos, Senhor, que nós possamos também testemunhar em nossas vidas a beleza da sua graça, o poder da sua misericórdia, a eficácia do seu evangelho. Vem, Espírito Santo, trazendo pureza no nosso coração, verdade, Senhor. Aqueles que ainda estão aqui, Senhor, atrelados no pecado, que o Senhor venha com a força do seu Espírito Santo, nos lavando no seu sangue santo, para que possamos, santificados, testemunhar em nossa vida a nossa conversão genuína. Louvado, Senhor, engrandecido e adorado seja o teu nome, que porque pela tua cruz tu nos destes vida nova. Aplauda o Senhor Jesus e a sua graça em nossa vida. Amém, 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 amém. Irmãos, como pregador, eu sei que a coisa mais difícil do mundo é dar um testemunho de uma história dele, como em 15 minutos, acaba embananando, não sabe o que fala. Mas por favor, se você na quarta-feira puder estar presente, venha prestigiar o testemunho do irmão.